prática restaurativa, mais vale, o mais importante é o conteúdo, não é a forma. Mesmo que os círculos de construção de paz sejam um método que tem etapas, que tem um roteiro, que tem elementos, eu posso fazer um círculo e não ser nada restaurativo. Na minha postura, no meu acolhimento às pessoas. Então, a gente sempre diz que o que mais importa é o conteúdo. São os princípios e os fundamentos da justiça restaurativa aplicados dentro das práticas. Sabendo também que a justiça restaurativa ela pode se dar através de prática nenhuma, mas a partir da minha postura, a partir da minha visão de mundo, a partir da minha troca de lentes. E as práticas restaurativas, será que elas podem potencializar e promover aprendizado? Nós acreditamos que sim. E corroborando com isso, 2023, no âmbito do Conselho Nacional de Justiça, é considerado o ano pela justiça restaurativa na educação. Nesse ano, o CNJ, então, fomenta os magistrados, os juízes de todo o país. Voltando de novo, nós temos um protagonismo muito forte do Poder Judiciário, para que, então, as escolas, para que os magistrados se voltem para essas práticas na escola, que eles deem suporte às comunidades para que isso efetivamente aconteça. E a gente viu aqui na nossa pós-catástrofe, né, o quanto o Poder Judiciário e várias iniciativas comunitárias se reuniram, então, para atender as vítimas das cheias. E aqui, então, falando especificamente do aprendizado, eu trago um pouco do que a gente aprendeu com a Kay Pranes. Depois o Jefferson vai mostrar uma foto dela. A Kay Pranes, ela é uma professora de matemática, também dos Estados Unidos, que, depois de um certo momento na vida, passou a trabalhar exclusivamente com práticas restaurativas. E ela é pioneira no mundo, levando o ensino dos círculos de construção de paz. E a Kay Pranes, então, junto com a Carolyn Boyce Watson, elas escrevem um livro, Círculos em Movimento, Construindo uma Comunidade Escolar Restaurativa. E lá elas dizem que a aprendizagem e o crescimento, elas reconhecem isso, que eles dependem muito de relacionamentos saudáveis. Né? A criança, o adolescente, ele aprende se ele está vivenciando relacionamentos saudáveis. Então, se a gente utilizar, claro que aqui elas falam de círculos de construção de paz, mas se nós usarmos práticas restaurativas de forma rotineira, usual, então a gente pode ajudar a construir uma comunidade escolar mais positiva e socioemocionalmente saudável. As escolas, então, são vistas e a gente deposita, a comunidade, a sociedade deposita muita esperança na escola, porque sim, elas são o ambiente, né, os principais ambientes e instituições de desenvolvimento. E as escolas elas podem ajudar a ampliar essa visão de justiça restaurativa e ampliar também para que a gente consiga alcançar a justiça social. E eu coloco aqui no final, então, para não confundirmos justiça restaurativa, práticas restaurativas, com a manutenção de uma paz gentil. É uma paz ativa, não é uma paz passiva. Não é ignorar as causas sistêmicas e culturais do conflito destrutivo e da violência. Essa manutenção da paz gentil lembra muito aquilo que o Foucault fala da docilização de corpos, né? Daquele sujeito bonzinho, daquele sujeito que baixa a cabeça. Não é isso. Nós não queremos reforçar a antidemocracia, muito pelo contrário. Nós queremos que todos tenham voz, que possam se sentar, que possam se olhar e construir juntos. E como a contação de histórias é a parte mais importante, ela fica para agora, e depois o Jefferson vai dar continuidade. Quero contar para vocês como começou isso aqui em Lajeado. Em 2015, o Tribunal de Justiça ele juntou um grupo de 25 pessoas para iniciar uma formação de círculos de construção de paz para um grupo que se tornaria facilitador judicial. Eu fiz parte desse grupo, foram mais de 180 horas de formação, depois com estágio supervisionado, para nós atuarmos na vara da infância e juventude, com os casos que vinham, então, dos adolescentes. Mas, junto a isso tomou uma proporção tão grande na nossa cidade que nós conseguimos mais uma formação para 75 pessoas
pelo CONDIC, o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, que financiou que mais 75 servidores do nosso município, de diferentes secretarias, diferentes áreas, também pudessem fazer essa formação. Porque nós tínhamos consciência de que, se nós quiséssemos construir uma cultura restaurativa, nós precisávamos atingir muitas pessoas, que muitas pessoas conhecessem isso e nos ajudassem a disseminar. E uma dessas pessoas é o Dr. Sérgio, o promotor de justiça, Dr. Sérgio da Fonseca Diefenbach, que em 2017 faz uma força-tarefa, um super trabalho, para também conseguir o financiamento para mais 150 professores públicos de Lajeado poderem fazer a formação para serem facilitadores da paz. Até aqui, essas formações elas são muito caras pela Júris, que é a Associação dos Magistrados, e então a gente dependia muito desse financiamento, acabou sendo muito complicado, né? Nós formamos até aqui 250 pessoas, mas com bastante dificuldade. Eis que, então, em 2019, surge o Pacto Lajeado pela Paz, que é onde eu trabalho hoje, que é um programa de cidade que busca tornar Lajeado uma cidade melhor para se viver, que a gente possa prevenir a violência e fomentar uma cultura de paz. Então, a partir de 2019, a Tânia, que já era instrutora de justiça restaurativa, ela entra no pacto e começa a formar pessoas. Então, nessa vez, nós tínhamos o município financiando, nós não dependíamos mais de financiamento externo. Depois eu me torno instrutora, a Josi se torna instrutora, temos a Carmen, temos a Suzy. Nós temos muitos instrutores aqui. São poucos no Brasil, mas aqui na nossa região são vários. Então, desde 2019, já são mais de 900 facilitadores da paz formados. E aí a gente tem, nos programas do Pacto Lajeado pela Paz, práticas restaurativas incorporadas. O primeiro deles, que incorporou a prática restaurativa, é o SEJA, que é o Programa de Educação Socioemocional do 1º ao 9º ano. Todas as turmas da escola pública municipal, da escola pública estadual e das escolas privadas têm um programa de educação socioemocional igual. Porque nós acreditamos que todos merecem um programa de educação de qualidade. Então, nós temos 20 sessões anuais. O aluno que começa lá no 1º ano, quando ele chegar no 9º ano, ele vai ter tido 180 sessões de educação socioemocional na sua vida escolar. Então, no SEJA, nós incorporamos a justiça restaurativa, que é uma inteligência local. Nós incorporamos o mindfulness, atenção plena, o empreendedorismo e, sim, né, as habilidades e competências socioemocionais. Um outro programa que incorpora as práticas restaurativas é o Família na Roda, que é o programa de educação parental em disciplina positiva, aliada, então, às práticas restaurativas. É um programa que nós co-criamos agora há pouco tempo, muito inspirado num outro programa que nós já tínhamos, que é o AME, buscando mostrar para os pais que outro tipo de educação é possível. No Pacto Lajeado pela Paz, nós acreditamos que nunca é cedo demais e nem tarde demais para se prevenir a violência. E aí depois o Jefferson vai falar de um outro programa que nós temos de práticas restaurativas. Nós tivemos, então, várias formações de facilitadores da paz na educação, né? Então, nesses anos, grupos formados especificamente por professores. Aqui embaixo vocês veem os professores da Univates participando da formação. Nós fazemos trabalhos de acolhimento, escuta e diálogos com profissionais. E esse aqui é um projeto bem legal, capitaneado, então, pela Secretaria da Educação, no qual a gente atende todos os monitores do município de Lajeado. Equipes de trabalho, realizando práticas restaurativas. Não podia faltar com os estudantes. E, para que funcione, nós precisamos que todos conheçam a proposta, que todos estejam alinhados. E, por isso, a gente sai dos muros da escola. A gente vai para o presídio, a gente vai para as empresas,
a gente vai para a comunidade formar pessoas. Estes são os pais dos nossos alunos, que lá na escola tem práticas restaurativas e tem uma educação socioemocional. Então, no trabalho deles e no local onde eles estão, eles também passam a ter isso, para que a gente consiga, sim, alinhar. Né? A gente fala tanto da importância da família na escola, e é isso que a gente faz. Muitas vezes a gente não consegue fazer com que eles vão até a escola, mas a gente vai até eles. E aqui, então, antes de encerrar, eu trago as práticas restaurativas na comunidade. E essa pessoa que está ali no meio se chama Sabrina da Rosa. E sempre que eu lembro dela, eu conheci ela nesse círculo aqui, que foi organizado pela ex-diretora da escola do Jefferson, a Loiva. E ela dizia que nesse campo, há um ano antes desse círculo, nós não conseguiríamos estar sentados lá, né, devido à questão da violência. E ali eu conheci a Sabrina. E a Sabrina me dizia que ela queria ficar cada vez mais parecida com a girafa. Nas práticas restaurativas, eu trouxe a girafa aqui. Nas práticas restaurativas, a gente usa um objeto da palavra para regular a conversa. E a girafa, especialmente, que é uma paixão que eu tenho, essa aqui foi feita pelas mulheres privadas de liberdade aqui no Presídio Feminino de Lajeado. Então, a gente vê que a arte e a beleza podem sair de qualquer lugar. Mas, enfim, por que a girafa? A gente traz muito do aprendizado da comunicação não violenta. A girafa é símbolo da comunicação não violenta, porque ela tem grandes orelhas para escutar com empatia. Ela tem um pescoço longo para enxergar além dos julgamentos. Ela tem o maior coração dos mamíferos terrestres, e a gente diz que a comunicação não violenta é a linguagem do coração. E ela tem cascos para expressar as necessidades dela e fazer pedidos autênticos. E a Sabrina fazia de tudo, segundo ela, né, se dedicava muito a se tornar cada dia mais parecido com a girafa. A Sabrina, com 34 anos, nos deixou, não faz muito tempo. Ela já tinha 2 filhos um pouquinho maiores, cuidava das 2 sobrinhas, criava as 2 sobrinhas. E quando estava grávida, então, do último filho, ela descobriu, então, que estava doente. E, infelizmente, nós perdemos a Sabrina. Mas hoje, então, eu trago a imagem dela para nós honrarmos o trabalho dela. Eu tive o prazer de ser mentora dela, que buscava fazer práticas circulares, práticas restaurativas na comunidade dela, com os estudantes, com as crianças e com as pessoas da comunidade. E, para encerrar, eu quero pedir licença para vocês para ler esse poema, que é um poema que está no livro da Kay Pranes e da Caroline Boyce Watson, que é "Não há poder maior do que uma comunidade descobrindo o que lhe importa. Pergunte o que é possível e não o que está errado. Continue perguntando. Perceba aquilo que importa para você. Suponha que muitos outros compartilhem o seu sonho. Seja corajoso o suficiente para iniciar conversas que tenham significado. Converse com as pessoas que você conhece. Converse com as pessoas que você não conhece. Converse com pessoas com quem você nunca conversa. Fique intrigado com as diferenças que você ouvir. Espere ser surpreendido. Valorize a curiosidade mais do que a certeza. Convide a todos que se importam para trabalhar no que é possível. Reconheça que todos são especialistas em alguma coisa. Saiba que soluções criativas surgem de novas conexões. Lembre-se, você não teme as pessoas de quem você conhece as histórias. Escutar de verdade sempre aproxima as pessoas. Tenha confiança de que conversas significativas possam mudar o seu mundo. Conte com a bondade humana. Fiquem juntos. A gente segue agora com o Jefferson. Fica à vontade.
Bom, gente, boa tarde. Parabéns, Pri. Eu acho que como é bom a gente lembrar dessa jornada que a gente tem vivido e como ela nos engrandece, como ela nos traz ferramentas importantes para que a gente possa lidar no dia a dia com o nosso aluno dentro da sala de aula. Bom, me chamo Jefferson, sou professor de matemática de uma escola pública da rede estadual de ensino aqui da cidade de Lajeado, do bairro Conservas. E eu estou aqui não para falar sobre mim, mas para contar um pouquinho da história do que a gente tem feito, das práticas que a gente tem adotado nesta escola, na Escola Estadual de Ensino Fundamental São João Bosco. Eu fiz questão de trazer uma foto da nossa escola para que vocês possam conhecê-la. Percebam, não é uma escola assim tão grande, mas é uma escola repleta de vida, repleta de cores, de alegria e de crianças. Nós temos 3 blocos de salas de aula, o pátio infantil à direita e o pátio dos alunos maiores, onde tem a quadra poliesportiva, então, na foto da esquerda. São 284 alunos, destes 148 em tempo integral, do primeiro ano ao 5º ano, a escola funciona em tempo integral, das 7h30 da manhã às 5h20 da tarde, total de 16 turmas, 40 profissionais, 15 salas de aula, os banheiros, refeitório, quadra ao ar livre, área construída total de 1.300 metros. Porém, área livre de 967 metros, o que vai trazer apenas 3,4 metros quadrados por aluno de área livre. Imaginem 284 alunos na hora do recreio. Aí a gente já tem um potencial importante de conflito, né, para administrar. É uma zona de grande vulnerabilidade social, insegurança alimentar vivenciada por muitos dos nossos alunos. Famílias com renda inferior a um salário mínimo é quase uma rotina. Trabalho informal muito presente. Presença do tráfico e do uso de drogas, não por parte dos alunos, são raríssimos esses casos, mas os familiares sim. Violência muito presente, sim. Moradia, por vezes, compartilhada e precária, em muitos casos. A ausência do convívio com os familiares, sim, a gente tem alguns dos nossos pais de alunos que estão privados de liberdade, outros já partiram. Temos também alguns alunos em acolhimento, são os alunos, então, que vivem no 300, né, que é o orfanato da cidade. Bom, e eles trazem sentimentos para a escola o tempo todo. Enquanto professores e profissionais da educação que somos, a gente precisa, de uma certa forma, estar preparado para ouvir e acolher o que esse aluno vem trazendo, o que ele vem sentindo. Muita revolta, saudade, medo, frustração, tristeza, abandono, culpa. Percebam, nossa escola ela é de ensino fundamental, trabalha com alunos de 1º a 9º ano. Como pode, será, uma criança de 1º ano trazer culpa para a escola? Trazer esse sentimento consigo, pois elas trazem. Fome. Uma boa parcela dos nossos alunos tem a sua alimentação dentro da escola, por vezes a única do dia. Sentem frio, têm uma dificuldade muito grande de se manter seco em dias de chuva. O nosso público diminui bastante, posso dizer assim. Sentem sono, sentem falta de afeto, falta de referência e falta de limites. Bom, esse é o quadro. O que isso gera normalmente? Indisciplina, violência, bullying, depressão, dificuldade de desenvolvimento motor, fala, deficiência intelectual. Mas criança sempre traz vida, alegria, energia, sorriso, abraço.
E olha que bacana essa foto da esquerda, nós temos lá o boneco do Seja, qual a Priscila comentava há pouco na sua fala. Bom, agora imagino que eu tenha, de uma certa forma, deixado vocês a par do nosso contexto, da nossa realidade. Então eu convido agora vocês para fazerem uma viagem no tempo comigo e lembrar um pouquinho do nosso passado. 2016 foi um ano muito difícil. Na verdade, os anos estavam sendo difíceis a esse longo. Eu chego na escola em 2012 e eu lembro de uma fala muito importante que eu preciso compartilhar com vocês agora. Professor de matemática, recém-formado, saído da faculdade. Bom, agora eu vou transformar. Agora eu vou revolucionar o ensino da matemática. Preparava aulas fantásticas com todos os recursos que a escola dispunha, mas não funcionava. E tentava mais uma vez, tentava 2 vezes e quantas fossem. E não funcionava. Certo dia, na sala dos professores, Priscila, eu comentei com os nossos colegas lá. Disse, poxa, mas eu estou me dedicando tanto, eu estou me esforçando tanto, estou fazendo o melhor de mim, mas não está funcionando. E aí a Marielle, colega nossa da época, que hoje é nossa vice-diretora, olhou para mim e me disse, mas por que tu está tão preocupado em ensinar álgebra se os teus alunos estão com fome? Bom, diz ela assim, uma frase categórica. Eles têm necessidades mais importantes para dar conta do que aprender álgebra. E aquilo acendeu uma luzinha. Pensei, opa, vamos fazer as coisas um pouco diferente. Comecei a ouvir mais os nossos alunos. Lá em 2012. Em 2016, as coisas estavam muito difíceis na escola. Nós tínhamos brigas, nós tínhamos ofensas, nós tínhamos indisciplina em níveis alarmantes. Precisávamos, de alguma forma, buscar forças, empoderar os nossos colegas e a nós mesmos. Então, o que a gente fez? Combinamos com a polícia uma palestra para os nossos alunos. Juntamos os alunos na biblioteca da escola e a palestra começa e lá pelas tantas o policial, eram 2 policiais, um masculino e um feminino, pediu que um aluno tirasse o boné. O aluno se recusou a tirar o boné. E o policial foi até o aluno e tirou o boné do aluno, que revidou para o policial, e mais 3, 4 alunos revidaram, e a policial também teve que intervir, e aí outros alunos revidaram. E, por fim, o policial teve que imobilizar um dos alunos e retirar até que a gente conseguiu de novo apaziguar tudo. Esse foi, acho que, o episódio mais triste que eu vivenciei dentro da nossa escola e talvez em qualquer outro lugar. No semblante dos colegas e professores, a tristeza predominava. O olhar de derrota predominava. Pois, afinal de contas, nós, profissionais da educação, tínhamos categoricamente falhado. Então, vamos fazer uma reunião, vamos chamar o Ministério Público e tudo mais. Capa do jornal A Hora, do dia 14 de junho de 2016. Direção recorre à polícia para disciplinar os alunos. Direção ameaça fechar turmas por indisciplina. Uma fala importante destacada no jornal. Todos os dias, professores demonstram a frustração e a tristeza de não conseguir trabalhar. O sentimento é de impotência. Frase de uma pessoa muito especial também para nós, nossa colega Kellen. Enfim, e segue. Ponto crítico, mas aqui começa uma virada de chave importante. Porque com a presença do Dr. Sérgio Diefenbach, nosso tão respeitado
promotor da infância e juventude, ele nos despertou o interesse em conhecer um pouquinho mais sobre a justiça restaurativa. Lembrem, 2016, e logo atrás a Priscila dizia que em 2015 começavam, né? Então a gente teve essa oportunidade de conhecer a justiça restaurativa lá no seu início. Vamos analisar a nossa escola, vamos entender o que a gente vivencia todos os dias. 30%. Esses são dados, análise de dados espontâneos, são dados em que as crianças trazem de forma espontânea, participando de um check-in, participando de um círculo de paz, aquilo que eles nos trazem voluntariamente, sem serem indagados, sem serem convidados a se expor, né? Então, nesses dados espontâneos, 30% tem 3 ou mais fatores de vulnerabilidade. É um percentual muito expressivo. Bom, professor, mas o senhor está mostrando 50% que não tem fator de vulnerabilidade. Exatamente. 50% não demonstraram qualquer fator de vulnerabilidade de forma espontânea. E que bom, porque assim podemos trabalhar. Mas enquanto profissionais da educação que todos somos, precisamos atender a todos os nossos alunos, inclusive aqueles 30%, que por muitos fatores não estão tão dispostos a aprender como os demais. Mas a gente precisa chegar neles. Como faremos isso? Janela da disciplina social, né? Nós estávamos num momento muito difícil na escola e nós precisávamos, como fala o GPS, recalcular a rota, né? Podíamos agir de forma negligente, fazer de conta que estava tudo bem e que é assim em todos os lugares e um dia isso passa. Não seria um posicionamento correto. Ou então poderíamos, talvez, aumentar ainda mais o nível de disciplina e punir de forma mais forte os alunos indisciplinados. E a gente teria pouco encorajamento. Ou talvez o que faltava então é o encorajamento dos alunos, vamos encorajá-los e não punir. Também não teríamos o resultado que estávamos procurando. Então pensamos, vamos manter a disciplina, aumentar o encorajamento para que a gente consiga se colocar lá no quadrante verde. Exatamente uma linguagem restaurativa, tratada ali como a justiça do século XXI. E começamos. Uma nova abordagem. Eu acho que esse logo é talvez um dos mais emblemáticos que eu tenha visto. Com a mão direita, eu te contenho, e com a mão esquerda, eu te acolho. A mão do coração, consigo te acolher. Mas antes eu preciso te conter. Vamos lá. Precisamos entender mais sobre essa nova metodologia ou sobre essa nova realidade, esse novo caminho que queremos caminhar. Primeira turma de facilitadores formada na Escola São João Bosco, lá em 2017. E já se começam as práticas. Segunda turma de facilitadores, com os instrutores Josiane Pezzi, Priscila e Sérgio Diefenbach. E a proposta restaurativa começa a ganhar corpo. Já tínhamos mais alguns professores aptos a conduzir os círculos, a participar dos círculos, perdão, inclusive com a participação de 2 mães de alunos, 3, que há pouco a professora Priscila nos trouxe. E aqui uma foto. Esses, então, são os professores da segunda turma, lá na nossa escola. Aqui bem na esquerda, na parte superior de pé, são mães de alunos nossos. E com a máscara vermelha, ali a terceira em pé, é a dona Loiva, nossa diretora da escola na época, uma figura que tem, olha, uma grandiosidade muito, muito importante, que representa muito para mim, é onde a gente vai buscar sempre a acolhida e vai tirar as nossas dúvidas. Uma pessoa que viveu, que vivenciou conservas por 23 anos. Terceira turma de facilitadores, agora em 2023, com mais 23 profissionais da escola.
pelo instrutor Samuel Johann. Muito bacana também essa foto, que mostra esse grupo de facilitadores. E essa foto tem também uma pessoa que está aqui hoje, uma pessoa que eu admiro muito, e que nessa foto ela estava com os cabelos raspados, enfrentava um câncer, e logo mais eu falo sobre ela. Formação de círculos complexos, através do Pacto Lajado pela Paz, que nos alavancou muito, nos trouxe muito conhecimento, muitas conexões, muitas possibilidades enquanto escola. Fica o registro muito importante também. Março de 2023. Bom, as práticas, né? O que é isso na prática? Como que a gente faz na escola? No dia a dia da escola. Quando toca o sinal, como funciona? CIPAV+, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Violência, é um programa do governo estadual para todas as escolas também, que também já capacita líderes de turma, enfim, dá todo esse cuidado também socioemocional para eles. Círculos de celebração, eu fiz questão de colocar essa foto, porque ela é lá do ano de 2017. É o final do ano de 2017. Vejam, gente. Final do ano de 2017. E aquele jornal era de 2016. E aqui nós estamos fazendo o primeiro círculo de celebração. Percebam o olhar dos colegas. Sorriso no rosto e um olhar de que sim, de que está tudo bem. Que a gente conseguiu fazer o nosso trabalho. Programa Seja. Priscila falou um pouquinho sobre ele. É muito importante, é de uma rotina muito espontânea. Os alunos já pedem, nossa, quando vai ter o Seja de novo? Então, eles têm a cartilha que eles seguem, bem legal. E aqui é foto de alguns alunos com o mascote do Seja, né? Círculos de acolhida e fé, semanal, na quadra. Gente, entre as 17h20 da sexta-feira de tarde até as 7h30 da segunda-feira de manhã, aconteceu tanta coisa na vida do nosso aluno que não tem como a gente simplesmente tocar o sinal, entra para a sala e vamos aprender matemática. Porque ele vivenciou muitas emoções. Então, a gente faz esse círculo na quadra, não é um círculo da paz, mas é um círculo de acolhida. E nesse círculo, a gente aproveita para receber esse aluno. A gente aproveita para fazer uma oração da semana. Neste círculo, eu peço que eles elevem o seu pensamento em uma pessoa que eles gostam muito. Para que eles peçam para que o Papai do Céu, cada um na sua crença, não se trata de religião, para que cada um dentro da sua crença, do que acredita, peça pela saúde dessa pessoa que gosta muito. A gente pede pela saúde, muitas vezes, da Sabrina, que é mãe de um dos nossos alunos, que infelizmente nos deixou, que é a Bina. A Priscila mostrou uma foto dela antes, né? Pedimos também muitas vezes pela saúde da nossa professora Arlete, e que na última segunda-feira venceu e fez a sua última radioterapia e conseguiu vencer o câncer. E que, durante todo este ano, continuou trabalhando. Lembro que na primeira oportunidade, Priscila, ela me disse assim, tu não me tira da escola. Eu preciso estar na escola. Eu preciso viver a escola, eu preciso estar com os nossos alunos, eu não posso sair daqui, porque daí o meu mental vai me derrubar. E eu quero dizer aqui para todos, parabéns, tu és uma guerreira. Quero eu ter um pouquinho da garra que tu tens. Venceste mais esta e vencerá muitas mais. Enfim, esse é o nosso círculo, então, de acolhida todas as segundas-feiras lá na nossa escola, antes da aula. Saindo desse círculo de acolhida, a gente pede que os professores façam uma rodada de check-in com os alunos na sala de aula, para ouvi-los, para entender como eles estão chegando. Os círculos da paz, com a rotina,
sempre que é necessário, de acordo com aquilo que o professor identifica, que a orientação da escola identifica, que a direção identifica, a gente traça lá os círculos da paz, com 3, 4, 5, quantos encontros forem necessários para aquela demanda. Essa foto é linda também. Essa foto faz 3 anos dela. Não, 4 anos. Era uma turma de 3º ano, hoje eles estão no 7º ano. E esse Círculo da Paz, ele trabalhava a autoestima. Linda essa foto. Olha só a galerinha. E se eu olhar e contar a história de cada um deles, vocês certamente vão se surpreender. E a professora Marielle, nossa vice-diretora, de quem eu falei antes, facilitadora também, facilitou esse círculo com eles lá e produziu muito conhecimento e muita autoestima. E essa turminha, até os dias atuais, ela é muito participativa, muito capacitada, tem realmente uma autoestima bem elevada. Reunião de professores, também em formato de círculos, que a gente faz também o check-in, tenta acolher a todos. Detalhe muito importante, o grupo de professores é grande, então a gente não pode abrir demais, senão ficamos até às 10 horas na nossa reunião, né? Círculo de reconexão familiar. Essa história aqui é tensa também, perdão, mas é verdade. São 3 meninas que foram acolhidas porque sofreram um abuso. O abusador recebeu a maior pena para esse tipo de crime na nossa região. E elas ficaram por 5 ou 6 anos em acolhimento. E no ano passado, se não me falha a memória, saíram do acolhimento. Então se fez necessário fazer alguns círculos de reconexão familiar com as pessoas com quem elas voltariam então a ter esse contato. E veja como é forte isso. Essa história, essa denúncia de abuso já nasceu dentro da Escola São João Bosco. Dali saiu. E a gente vivenciou com elas todo este tempo, todo este drama, todos esses sentimentos, todos esses traumas dentro da nossa escola. E quando chega na hora de voltar para casa, de voltar para os seus familiares, a escola de novo abre as portas para que a gente reconecte essa família. E isso cria um vínculo tão grande, que não tem como explicar. Depois disso, quando elas já estavam de novo com os seus familiares, uma sexta-feira de tarde, engraçado, né? Porque as confusões elas não acontecem quarta-feira às 10 da manhã. Elas acontecem na sexta-feira quando tu já ligou o alarme da escola, né? Voltou 2 das meninas chorando para a escola, faltava um pouquinho para 6 horas, chorando, muito. E ela me disse assim: "Sor, o vô não deixa mais a gente entrar na casa. Ele nos mandou embora." E eu pensei, e agora? O que eu faço, né? Ligo para o Conselho Tutelar, aciono o Ministério Público, tento falar com esse avô. Pensei, bom, eu conheço esse avô. Peguei meu carro e fui até a casa do avô. Chegando lá, na casa do avô, ele me conta toda a história do porquê ele tinha pedido que as meninas fossem embora. E eu lembro que eu pedi para ele assim: "O senhor permita, por favor, que elas voltem para casa, pelo menos até que a mãe delas chegue, para que elas não fiquem zanzando pelo bairro, porque o senhor sabe da realidade que é o nosso bairro aqui." E ele, muito bravo, Priscila, ele me olhou e disse assim: "Então tá bom, elas podem voltar, mas eu não quero nem vê-las." E eu volto para a escola, disse para as 2 meninas: "Olha, vocês podem ir, entram dentro de casa e fiquem lá até que a mãe de vocês volte." E foi o que aconteceu. Gente, onde está o grande sentido de tudo isso? Ela tinha milhares de lugares em que ela poderia buscar esse auxílio. Ela voltou para a escola, gente. Ela procurou a escola. Ela nos procurou. Vejam o tamanho do vínculo, o tamanho da confiança
que nós criamos. Enfim, um círculo de luto. Essa história é uma das mais tristes também que eu já vivi lá. Nós tínhamos 2 alunos de 9º ano e um outro aluninho de 3º, vindos de uma outra cidade para morar em Lajeado, e com uma sequência de tragédias assim. Um dos tios tinha sido baleado no município de Encantado e por isso se mudaram para Lajeado. E depois em Lajeado adentraram na casa onde eles moravam e assassinaram mais um a tiros na presença dos familiares. E esses 2 alunos do 9º ano tiveram que se esconder embaixo da cama, no quarto ao lado, ouvindo os disparos, para que eles também não fossem mortos. E depois, um outro tio sumiu, foi encontrada apenas a moto dele carbonizada. Fizemos então, através da dona Loiva, nossa diretora, um círculo de luto com essa família. E foi impressionante, impressionante. Muito necessário, que trouxe de novo essas crianças se sentirem, de uma certa forma, abraçados pela escola. Que na escola era um lugar seguro e que elas pudessem se preocupar apenas em aprender. O programa Cada Jovem Conta, que é um programa do município de Lajeado, fantástico também, que de uma ideia tão simples de conectar as partes, de conectar as pontas e de analisar cada indivíduo, proporciona muito engajamento, proporciona muita melhora e muita evolução. Esse programa ele é confidencial. Os alunos que fazem parte do programa, eles não sabem disso. Mas, via de regra, o que acontece é que na reunião do Cada Jovem Conta, nós falamos sobre o aluno tal, sobre tudo que cerca ele, sobre todas as vulnerabilidades em que ele está exposto e como a gente pode, enquanto rede, acolher esse aluno e fazer com que ele vá além, fazer com que ele possa caminhar adiante. Inclusive, para o mercado de trabalho, conseguimos já, através do Pacto Lajeado pela Paz e do programa Cada Jovem Conta, colocar 3 alunos da nossa escola já na formalidade, no emprego formal, que eles estavam numa vulnerabilidade muito grande. Em 2019, tivemos a visita da Kay Pranes. Priscila comentou sobre ela, um marco para a nossa escola. Dentre tantas escolas que ela poderia visitar, ela visitou a Escola São João Bosco. Isso é escola. Isso são crianças, é vida, é alegria, também é desafio. E por isso nós, profissionais que somos, precisamos buscar conhecimento, buscar encorajamento, buscar conexões para que a gente possa atendê-los da melhor forma possível. Em 2022, a entrevista para o relatório anual do Ministério Público. Esse vídeo está no YouTube. Não vou colocar ele agora em função do tempo, mas foi um reconhecimento muito bonito para a nossa escola. Em 2023, uma matéria no jornal A Folha de São Paulo, também que fala sobre a nossa escola. Escola do Rio Grande do Sul atenua a onda de violência com diálogo entre os alunos. Vejam a diferença, né, das matérias. Reconhecimento pelo trabalho, a participação nesse evento, que eu me sinto tão honrado de poder falar um pouquinho sobre a história da nossa escola. Carregando, né, gente? E essa foto, para encerrar, foi agora, poucos dias atrás, no dia que a gente estava com a visita do João, que fez o seu TCC sobre justiça restaurativa e as práticas na escola, e a professora aqui da instituição, Alice, nos visitando, e a gurizadinha entrou lá na direção para tirar uma foto, porque era o dia da fantasia.
E isso é escola, é alegria, é vida, é surpresa, muitas vezes. Espero poder ter engrandecido o evento. Muito obrigado. Pronto, bora ajustar um pouquinho o tempo, né, para também não perder a oportunidade, né, de conversar um pouquinho com o Priscila e Jefferson. Vou abrir para a plateia, não sei se alguém tem alguma pergunta. O monitor, por favor, pode dar uma ajudinha. Vai, por favor, né? Olá, boa tarde. Primeiramente, muito obrigada pela fala de vocês. Eu tenho uma dúvida sobre a dinâmica de como funcionariam os círculos. Vocês citam diversos tipos de círculos e, assim, principalmente o Círculo da Paz. Eu gostaria de saber mais detalhadamente como ele funciona, qual é a dinâmica interna. Acho que a gente já entendeu o objetivo, mas eu gostaria de saber detalhes sobre o funcionamento dele mesmo. Muito obrigada. Então, o Círculo de Construção de Paz, ele é uma metodologia que tem etapas e elementos importantes. Nós sempre indicamos que a pessoa, o facilitador do círculo, passe por uma formação, porque além de entender as etapas, os elementos, é importante entender os princípios que regem esse trabalho. Mas, enfim, eu diria que ele é uma forma de conversa, de diálogo, que é regulada sempre por um objeto da palavra, né? Então, o objeto, ele compartilha poder, né? A gente diz que quem tem ele em mãos tem o poder da fala, os demais têm o poder da escuta, e neurocientificamente a gente sabe que o objeto, ele ajuda a controlar o impulso da fala, cada um tem o seu tempo de fala, sem interrupções, diferente do dia a dia que alguém está falando, o outro já está cortando e eu já nem lembro mais o que eu ia falar. Então, esse é um elemento. Outro elemento, então, é o próprio formato circular, né, que ele compartilha poder. Num círculo não tem quem está na frente e quem está atrás. Num círculo todos somos iguais. Além disso, então, nós usamos uma peça de centro. Ele tem muitas origens indígenas. Então, os índios, né, teriam uma fogueira. Nós usamos uma peça de centro que nos ajuda muito a repousar o olhar. Muitas vezes, especialmente os adolescentes, eles têm dificuldade de manter o olho no olho. Então, repousa o olhar e, além disso, a gente deposita elementos importantes. E também, neurocientificamente, se a gente encontra os nossos elementos nessa peça de centro, a gente se sente mais pertencente. E a gente, então, tem algumas etapas que a gente segue no círculo. Nós iniciamos sempre com um check-in, né, que é para saber como as pessoas estão chegando. Desculpe, antes do check-in tem a cerimônia de abertura, que é um momento assim de dizer, como a gente diz que o círculo é um momento, é um tempo fora do tempo, a gente marca o início. Cerimônia de abertura, pode ser uma leitura, uma respiração. A Kay Pranis e a Carolyn Boyce Watson sugerem que a gente faça práticas de meditação, né? Práticas de atenção plena. Então, sempre que possível, brincadeiras também é possível, a gente faz muita brincadeira e ela funciona muito porque quando a gente brinca, a nossa sensação de ameaça reduz e a sensação de bem-estar aumenta. Então, cerimônia de abertura, check-in para saber como as pessoas estão chegando e a parte mais importante, construção de valores. Nós fazemos perguntas, cada etapa do círculo são feitas perguntas. Então, o grande trabalho do facilitador é fazer e responder perguntas. E aí também a importância de a gente estudar para aprender a fazer as perguntas, né? Então, a construção de valores é a etapa assim que a Kay Pranis fala muito que a gente consegue aprender os valores. Então, nem sempre são valores que a gente já tem, eles são muitas vezes aspiracionais. Ah, eu quero ter mais esperança, eu quero ter mais fé, né? Eu quero, né? Então, passamos cerimônia de abertura, check-in, construção de valores, construção de diretrizes. Não é construção de regras, diretrizes, porque elas são consensuadas, não é algo que vem de cima para baixo, nós construímos juntos aquelas diretrizes que vão nos guiar durante o círculo. Depois disso, nós vamos para a cereja do bolo, que é a contação de histórias.
né? E aí a gente faz perguntas para que as pessoas falem das suas histórias. Ou poderia ser também, por exemplo, um círculo de diálogo no qual a gente vai discutir o respeito, né? O que para ti é respeito? Quando tu te sente respeitado? Quando tu não te sente respeitado? Ou perguntar para os adolescentes, por exemplo, o que você acha que os adultos não entendem sobre ser um adolescente? Depois a gente faz o check-out, pergunta como as pessoas estão saindo deste momento e uma cerimônia de encerramento, então, para mostrar que marcar, né, o início e o fim. Então, é mais ou menos essa dinâmica, mas a gente sempre sugere, então, que quem for facilitar um círculo de construção de paz, passe por uma formação, porque ali podem surgir muitas questões e muitas vezes a gente vai precisar recorrer aos princípios e aos fundamentos. Às vezes a gente não vai saber muito bem o que fazer, a gente tem que sentar no nosso desconforto e esperar. Ou às vezes a gente pode tomar alguma atitude. Então, é muito importante conhecer mais a fundo a ferramenta, né? Para que a gente consiga ter o conteúdo íntegro. E lembrando também que o facilitador facilita o círculo, ele não dirige o círculo. Ele leva as intenções para o círculo, mas ele não faz a menor ideia do que o círculo vai trazer para ele. Então ele precisa estar preparado para acolher aquilo que o círculo te traz. Lembrando, o facilitador vai formular a pergunta, mas ele não tem o menor controle sobre o que o círculo vai trazer. Obrigada. Mais alguém? Algum questionamento? Duas pessoas. Fora as duas moças, tem mais alguém aqui? Tá, então a gente vai fazer... Então tem 3 pessoas, né? Uma moça aqui e um rapaz lá. Então a gente faz as 4. Então a gente vai encerrar com o de verde. Pode ser? Até para vocês também não perderem o coffee break, tá bom? Então a gente segue essa sequência. Boa noite, obrigada mesmo pelas palavras. Eu sou Verônica, eu sou estudante de Ciências Sociais da Universidade Federal da Bahia e sou do PIBID. E eu queria entender mais ou menos a situação do policial e a agressão que aconteceu contra o aluno, né? A imobilização. Porque nas escolas públicas da Bahia é proibida a entrada de policiais na escola. E, assim, esse ato foi de total violência contra o aluno por causa de um boné. Então, assim, esse policial... ocorreu alguma coisa com ele? Ele foi afastado? Enfim, o que aconteceu? Tá, vou refazer a minha fala aqui. O policial teve que intervir de forma a garantir a segurança de todos, porque de fato os alunos partiram para cima dele. Então ele precisou naquele momento estancar, tirar o menino da sala de aula, nós também tiramos os outros meninos para que a gente pudesse apaziguar as coisas, levamos para a direção, conversamos, se entenderam e voltaram para participar da palestra. Então foi um episódio que marcou e que mostrou o quê? Aquela questão da autoridade imposta, de que não adianta você ter a autoridade imposta em certos momentos, que a autoridade mais válida naquele momento foi a autoridade construída da diretora Loiva naquele momento, da orientadora educacional e dos professores que estavam ali, para conseguir apaziguar e resolver a situação da maneira adequada. Boa tarde, eu sou a Júlia, eu sou de Pedagogia da Federal do Paraná e a gente está tendo no Paraná uma crescente militarização das escolas públicas. O jeito que a polícia entende disciplina é muito diferente de como a gente aplica a disciplina na escola e também como vocês veem a justiça restaurativa. Como vocês entendem isso, como vocês entendem as aplicações disso como dificuldades ou relações com a justiça restaurativa na escola? Eu acho que dentro da escola sempre vai prevalecer a abordagem profissional do professor. A polícia, ela não dá aula. A polícia não está dentro da escola. Ela vai ser chamada em algum momento. E, normalmente, vai ser chamada quando se faz necessário. Caso não se faça necessário sequer, eles tendem a entrar, né, no ambiente escolar.
Via de regra, gente, dentro do ambiente escolar, as coisas são conduzidas através de uma pedagogia, através da conversa, através do vínculo, que é isso que a gente propõe, né? Essa volta, ouvir o nosso aluno, entender como as coisas funcionam para que a gente não precise do uso da força. Porque a polícia, ela precisa fazer aquilo que é o trabalho dela, e que por vezes é fazer o uso da força. Também aqui no Rio Grande do Sul, a gente trabalha muito com o PROERD, né, que é o Programa de Prevenção ao Uso de Drogas. Então, a gente tenta, assim, fazer cada vez uma aproximação maior com as forças policiais, mas tentando levar muito dessa visão restaurativa. A gente sabe que as instituições militares, elas têm toda uma formação mais rígida, mais punitiva, e muitos de nós crescemos nessa lógica punitiva, né? Então, tem sido um trabalho bem forte que nós buscamos fazer, essa aproximação das forças policiais, tentar trazer para um pouco mais dessa lógica restaurativa. Mas é que não é isso que está acontecendo no Paraná. A gente não está chamando polícia em situações de casos específicos. É uma entrada do policial permanentemente, geralmente policial afastado, alguém que não está exatamente na área também, que está lá permanentemente, ele se torna responsável por situações de disciplina dentro da escola. Então, uma coisa, situações pontuais em que se torna necessário a intervenção por segurança, e outra é você ter alguém permanentemente lá, sem formação educacional, para tratar dessas questões. Perfeito. E volto a dizer, escola é o ambiente de trabalho do professor. A gente estuda muito, se prepara muito para que a gente possa conduzir as situações da maneira mais adequada possível. Boa noite, eu me chamo Renan, sou também do Paraná, Universidade Estadual de Maringá, também graduando de matemática. Vocês falaram bastante sobre a formação dos facilitadores. Vocês pretendem expandir isso para outras áreas além daqui do Rio Grande do Sul? Eu fiquei interessado, por exemplo, numa formação à distância ou coisas assim, para expandir isso para outras áreas. Não sei se vocês têm esse planejamento. Aqui em Lajeado, então, o Pacto Lajeado pela Paz, ele já tem ganhado o Brasil, né? Nós temos ido, o prefeito recentemente foi para Manaus, esteve no Espírito Santo divulgando, porque aqui o que nós fazemos é integrar essas forças policiais, mas com muita força na prevenção social da violência. Nossas formações realmente ficam mais por aqui, mas tem muita gente fazendo isso pelo Brasil. E aí, qualquer coisa, né, vamos entrar em contato, a gente, né, compartilha informações. Lá no meu Instagram, se quiser me chamar, @pri_rastenteufel, eu posso passar para vocês essas informações, porque tem muita gente que eu conheço no Brasil inteiro fazendo isso. Então, certamente tu vai encontrar alguém para estar te orientando. Boa tarde, parabéns pelo painel. Muito interessante e necessário. Eu gostaria de fazer primeiro um comentário, depois uma pergunta para o Jefferson, né? Acho que a primeira ação que mostrou ali para pensar a violência na escola não deu certo, né? Que foi colocar a polícia dentro da escola. Isso é algo que nós precisamos pensar, né? E tem alguns governos por aí afora insistindo que colocar a polícia dentro da escola ensina. E o que nós precisamos é de amorosidade no espaço escolar. Mas eu queria perguntar para o Jefferson, né, até analisando as fotos do início até o final, deu para perceber uma transformação que houve ali até nos olhares das crianças que apareciam, nas cores como um todo. Como que a escola, com a sua infraestrutura, se organizou para se tornar um espaço que acolhe também? Porque na maioria das realidades, as escolas de periferia, em que a violência é muito forte, nós temos escolas sucateadas, né, com infraestruturas precárias, falta de equipamentos, né, e até às vezes com profissionais não tão comprometidos, né, por causa de toda a situação ali envolvida. Houve também um investimento, né, nessa questão por parte governamental, ou vocês tiveram que buscar apoio
né, com a comunidade do entorno ou até mesmo com o Ministério Público? Como que você deu esse trabalho para realmente se tornar um espaço, né, total ali de acolhimento a essas pessoas? Era essa a minha questão. Meu nome é Jorge e eu sou diretor-geral do IFAR, Instituto Federal Farroupilha, Campus Panambi. Obrigado. Perfeito. Muito obrigado pela pergunta, porque ela vai de encontro a algo que eu acabei esquecendo de mencionar antes. Que uma escola não se faz sozinho, que uma escola não se faz apenas esperando que o poder público faça o movimento. Nós temos, por exemplo, a pintura dos muros da nossa escola, colorido, foi através de uma parceria muito bonita com uma empresa da nossa região chamada Docile, que nos pagou todas as tintas e a gente fez um mutirão com pai de aluno e aluno para fazer as pinturas aos sábados pela manhã. E essa conexão veio através de um Círculo da Paz, através de uma formação que se eu não me engano, a Tânia fez lá na empresa Docile, contou um pouco da história da São João Bosco, e a empresa Docile veio conhecer a escola, e a gente fez um vínculo muito bacana em círculos realizados também dentro da escola, e aí apareceu essa parceria, e assim a gente conseguiu então fazer a pintura dos muros de forma colorida, de forma alegre. O poder público também, sim, também fez investimentos na nossa escola. A gente está com uma segunda reforma agora em andamento, que é a reforma da parte elétrica. Sim, a nossa escola estava muito defasada no aspecto do prédio e parte elétrica, estava realmente muito difícil, tanto que hoje ainda nós temos um movimento muito grande lá, fizemos nos últimos anos para que a gente consiga colocar ar-condicionado em todas as salas de aula, e hoje nós temos, porém eles não funcionam, porque a demanda elétrica que chega na escola não é suficiente, então a escola tem que passar para média tensão, e essa obra está acontecendo agora, por esses dias, enfim. E espero que para 2024 a gente consiga, então, ofertar salas de aula climatizadas para os nossos alunos. Acho que isso é muito importante. Falando sobre a presença da polícia na escola, eu não sei dizer, não me sinto capaz de dizer se isso é positivo ou negativo. Mas o que eu posso dizer com certeza é que as coisas precisam ser feitas do jeito certo, com a metodologia correta. E a metodologia que tu aborda um aluno, ela é diferente da metodologia que o policial é acostumado a abordar as outras pessoas. E, enfim, então esse cuidado a gente precisa ter. Entendo também que a escola ela é um recorte da sociedade. As realidades elas não saem de dentro da escola. A realidade que eu tenho no meu bairro, ela está também dentro da minha escola. A diferença é que é um ambiente controlado, em que a gente conhece as pessoas ao longo do tempo, tem vínculo com os alunos pelo longo do tempo, e a gente consegue administrar e gerenciar de uma forma mais assertiva, exatamente em função do vínculo, e aí entra a grande carta na manga, que são os círculos que nos proporcionam esse vínculo, esse afeto. E aí, tendo afeto, a gente consegue pedagogicamente fazer as correções necessárias. E um detalhe importante que eu acabei não falando, para não me alongar. Por vezes, se pensa que para que a escola tenha uma abordagem mais restaurativa, a gente precisa refazer o regimento, a gente precisa mexer no projeto político-pedagógico da escola. Não. A gente precisa ouvir o nosso aluno, para daí decidir a melhor abordagem, a melhor forma que a gente consegue conduzir as mais diversas situações do dia a dia, do cotidiano escolar. Mas o princípio fundamental é ouvir o nosso aluno. Pronto, queria agradecer Priscila e Jefferson. Muito obrigada, né, por esse painel. Acho que, não sei se vocês conversaram antes, mas foi bem casado, né? A gente começa aí com uma abordagem teórica e depois vem para a vivência, né, disso na escola. Mais uma vez agradecer. Para mim também foi de grande aprendizagem, né? Toca em vários pontos sobre militarização. E aí a gente acaba realmente, né, discutindo essa questão da polícia dentro da escola, mas aí acho que é para além do que o próprio painel se propõe, mas não deixa de tocar no que a gente está vivenciando ultimamente, né? Mas
Infelizmente, por causa da hora, né, a gente vai encerrando aqui. Eu acho que eles podem deixar também o contato deles, vai ter o coffee break, vocês podem conversar também com eles. Estendo também o convite, né, para a nossa conferência mais tarde. A gente vai estar aqui com o professor Daniel Cara, né, e aí a gente agradece mais uma vez a participação de vocês, sejam muito bem-vindos, e hoje nós estamos ainda no primeiro dia, né, temos mais 2 dias aí de atividades, aproveitem, né, e também façam desse evento dos reencontros, né, como a professora Pilar colocou, e que foi a proposta da própria música, né, que para a gente é sempre se reencontrar com os amigos, né, e reencontrar também os espaços, tá certo? Muito obrigada, e até daqui a pouco. Obrigada também.